A paz do Senhor para os crentes, seja muito bem-vindo ao canal E Agora Crente. Eu me chamo Sam e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo de Mateus 24. No anterior nós abordamos Jesus falando sobre os falsos mestres e agora vamos continuar o versículo 6 abordando a profecia sobre as guerras. Lembrando que o intuito do vídeo não é trazer uma análise exaustiva do texto de Mateus 24, mas apenas exemplificar como as profecias de Jesus estão se cumprindo nos dias de hoje. Versículo 6 de Mateus 24 diz o seguinte: Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, elas devem vir, mas ainda não é o fim. Quando Jesus proferiu essas palavras, o mundo romano ele se encontrava numa chamada paz romana. Existia ali violência, existia assassinatos, mortes, como sempre existiu, mas politicamente falando, Roma controlava a sua região de forma com que as civilizações daquela região não entrassem em guerra constantemente. E após a profecia de Jesus, apenas 40 anos após, o mundo romano já começava a ser sacudido por muitas guerras. 4 imperadores nesse período de tempo, de um ano, eles, Galba, Otto, Vitello e Vespasiano, foram assassinados. Só para você ter uma ideia do quanto a profecia de Jesus já começou a se cumprir só naquele período em que ela foi feita. Mas aí vem a grande questão sempre que abordamos esse assunto. Mas sempre houveram guerras. Mesmo antes de Jesus nascer, já havia guerras sendo travadas anos e anos, séculos após séculos. Mas aí a grande questão que nós precisamos sempre nos lembrar. Lembremos-nos sempre do princípio das dores, sobre o que é o princípio das dores. Mais guerras, guerras maiores, maior número de vítimas, mais nações envolvidas nas guerras, menor tempo de intervalo entre uma guerra e outra, ou seja, assim como as contrações de um parto se tornam maiores e mais intensas e com um intervalo de tempo menor entre uma e outra, as profecias que Jesus fala, e aqui especificamente sobre as guerras, se tornam cada vez maiores e com um intervalo de tempo menor entre uma e outra. Para você ter uma ideia, nos últimos 300 anos, houveram mais de 300 guerras na Europa, África e Oriente Médio. Mas Jesus, ele nos lembra, ao encerrar esse texto do versículo 6, que o fim do mundo não virá de uma guerra. Então, crente, você que está assustado, com o coração aflito, achando que o mundo vai acabar com uma guerra, assustado por causa desse conflito que nós, infelizmente, estamos presenciando entre Rússia e Ucrânia, achando que após isso o mundo vai acabar com uma guerra, com uma grande guerra nuclear, fique calmo, menos. Porque o que Jesus fala no final do versículo? É necessário essa guerra vir, ela vai vir, não tem o que fazer, porém, ainda não é o fim, ou seja, o mundo não vai acabar com uma guerra conforme o cinema hollywoodiano ou a cultura pop insiste em nos fazer acreditar. O mundo não vai acabar com uma guerra. Jesus nos dá um exemplo de que não é o fim. As guerras virão, mas calma, ainda não é o fim. Ainda talvez possa piorar muito, mas ainda não é o fim. Como Jesus fala, é só o princípio das dores. Mas o que vai acontecer após isso? Vamos dar continuidade no próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar alguma dica ou sugestão de temas para os próximos vídeos. Falou, um abraço, Pai do Senhor para os crentes.